Olá a todos, prazer, eu sou Diogo Ferreira Amorim, fundador e um dos atuais sócios da DFA Projetos. Eu trouxe para vocês hoje, conforme o convite, um estudo de um diapasão. Para quem não sabe, antigamente em música, hoje ainda vende, né, mas por causa do celular, né, a gente ter afinador no celular facilita muito, não é comum vocês encontrarem alguém com um diapasão, né? Mas a gente utilizava muito em aula para afinar nossos instrumentos, né? O mais comum que tinha era o da nota Lá, por isso que eu estou pegando o estudo dele aqui, e deixei as duas imagens aí, como é que a gente utilizava ele, né? A gente batia ele, colocava perto do ouvido, ou até colocava no violão mesmo para ouvir mais alto, e tentava afinar a corda lá do violão. Eu, como vou falar de violão porque é o que eu fiz aula, né? Mas a gente colocava aí para afinar nosso instrumento, tá? Então a gente vai, de uma forma bem amigável, ver qual que é a relação disso com a análise modal das estruturas, porque tem tudo a ver, o conceito da fabricação é totalmente relacionado. Então, a gente vai conseguir enxergar isso de uma forma bem legal, com conta à mão, que depois a gente vai trazer para o software, para o CIA, tá? Antes de iniciar, eu queria agradecer muito ao pessoal da Beamworks, tá? Um grande abraço aí para todo mundo, eu tenho muito carinho pelo pessoal. Estão sempre postando conteúdo muito fantástico, é muito legal no canal. E queria agradecer também ao meu professor Gustavo, da Unicamp, que ele que me levou a estudar dinâmicas, fiz dinâmicas 1 e 2 na Unicamp, ele que me levou para esse assunto, tá? É a disciplina base aí da minha dissertação, então muito do que eu vou falar aqui, aliás, a base do que eu aprendi foi com ele, então um grande abraço aí ao professor Gustavo. Aqui está o nosso estudo, até antes de começar, para vocês verem que é de forma leve, já na primeira folha a gente chega no conceito de frequência, e na segunda folha a gente chega já aplicando os dados, né, usando um pouquinho da estática também para pegar as informações, e a gente chega na nossa frequência natural, tá? Mas vamos passo a passo, vou tentar ir de uma forma devagar para que o conceito seja bem absorvido para vocês, tá? Espero que vocês gostem, inclusive, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar. Esse aqui é um diapasão. Eu desenhei ele assim coloridinho na esquerda de um jeito e na direita de outro, porque quando eu fui pegar para estudar, confesso que eu não sabia, o diapasão, cada haste dele tem a frequência natural de 440 Hz. Eu fiz aqui o símbolo de simetria, né, porque justamente o intuito deles é que essa vibração, duas hastes opostas, prolongasse o efeito e a gente conseguisse ouvir melhor a nota, né? Por mais tempo, né? Uma ação prolongada. Foi muito bom ter visto isso porque a gente consegue isolar então uma haste e estudar ela como uma barra engastada, tá? As propriedades eu peguei na internet, vi um modelo de venda, né? Então aqui eu peguei uma haste de 8,5 cm com um diâmetro de 4,5 mm. Poderia ser diferente sim, tem vários modelos, mas eu peguei um já, enfim, consegui utilizar um pra gente. Quem trabalha com metálica já está acostumado com o módulo de elasticidade dessa forma. A diferença é que agora eu estou deixando tudo em Newton, metro, porque a gente vai usar metro por segundo quadrado, que é a aceleração, em estática a gente não utiliza, né? Então, ele é uma haste de aço engastada. Aqui a inércia eu calculei com o diâmetro que eu informei para vocês. E está toda a nossa base de dados aqui para a gente poder trabalhar. Já introduzindo aqui alguns conceitos de dinâmica, equação de movimento. Em estática, a gente é muito focado no deslocamento em si. Até antigamente, mesmo a dinâmica, a gente colocava um amplificador de deslocamento para considerar a dinâmica, vamos dizer assim, uma forma aproximada, né? Um majorador. Então, na dinâmica, como é que a gente enxerga essa questão? Quando a gente tem uma barra engastada, a gente aplica uma força na ponta, uma excitação, a gente tem a força restauradora e a força inercial. E de uma forma leve elas brigam entre si. A força restauradora é a nossa força estática, que a gente já está acostumado. É o deslocamento vezes a rigidez. Então, quando eu aplico uma força, a barra ela tende a voltar à posição de origem, que é a elasticidade. Um detalhe importante, tudo que a gente está falando aqui vai estar no elástico, tá? A gente não vai para o plástico, senão já mudaria tudo, tá? E a força inercial a gente tenta pensar aí como uma força teimosa. Quando a barra está parada, antes de você excitar, ela queria estar parada. E quando você excita a barra, ela vai estar sempre contrária ao que está acontecendo. É a massa vezes a aceleração. Ela quer
e infinitamente. Então, se a gente desconsidera o amortecimento, né, que a gente está totalmente no vácuo, essas forças vão estar sempre brigando e vai estar vibrando aí para sempre, tá? As estruturas, elas têm um amortecimento interno, tá? Mesmo que você não aplique aí um amortecimento externo, né, você não considere algo a mais no seu arranjo, um neoprene, alguma coisa, elas têm um amortecimento que é calculado, tá? Mas vamos aos poucos, tá? Vamos no básico. Então, a equação de movimento aqui é descrita de uma forma direta, né? A força inercial e a força restauradora brigando entre si, vamos dizer, né? E a gente equilibra elas. A força restauradora é estática, deslocamento vezes a rigidez, e a força inercial é a massa vezes a aceleração. Daqui a gente começa a introduzir então a nossa dinâmica, né? A gente começa a pensar no tempo, no deslocamento em relação ao tempo. A gente sabe pela física que a aceleração é a segunda derivada do deslocamento em relação ao tempo. Em dinâmica é muito comum a gente trabalhar com funções cossenoidais, senoidais, para fazer essa varredura mais, vamos dizer assim, mais direta aqui do que está acontecendo, né, para fechar os ciclos. Então fiz aqui a equação deslocamento, uma amplitude, vocês já vou explicar aqui abaixo, terminar em cima primeiro. Amplitude cossenoidal da velocidade angular em relação ao tempo, tá? Então, amplitude, se vocês repararem aqui, eu coloquei A e 2A. Independente da amplitude aqui da onda, ó, a ideia é que elas fechem o ciclo junto, tá? Então, independente aqui dessa distância em relação ao zero, né, ao ponto de origem, elas vão caminhar juntas, né, tendo a mesma frequência. Então, a equação aqui descrita, a primeira derivada, a segunda derivada, posso substituir aqui na minha aceleração na equação original. O deslocamento eu já aproveito a mesma equação, deixo todo mundo falando a mesma língua. Isolo a minha velocidade angular. Então, eu já, com essa observação da aceleração dentro da minha equação de movimento, eu consigo deduzir a minha velocidade angular de qualquer estrutura, tendo a rigidez dela e a massa. Tá? Velocidade angular, para quem não está muito acostumado a trabalhar, acho que vocês conseguem enxergar meu mouse aí, né? Então, a velocidade que eu estou rotacionando aqui internamente. E o ciclo é quantas vezes eu completo essa volta por segundo. Então, a gente já deduziu a velocidade angular. Completar uma volta aí de 0 até 2π, então a frequência e a velocidade angular dividido por 2π, tá? Então, rapidinho aqui, né, de uma forma bem leve, tá? Tô sendo bem direto, para que seja algo prático para vocês, eu consegui chegar na minha frequência. Por que que eu peguei o diapasão? Por que que a gente vai parar agora, eu vou dizer assim, uma brincadeira que eu vou pegar o violão e mostrar para vocês, para a gente tatear um pouquinho mais o que tem a ver essas ondas, por que a gente faz dessa forma, tá? O diapasão que a gente está estudando, como eu disse, lê a nota lá, 440 Hz, tá? Vou pegar o violão e mostrar para vocês aqui. Essa nota específica, ela pode ser encontrada aqui na quinta casa da mesinha do violão. Então esse é o Lá de 440 Hz. Mas o comum é a gente bater, escutar e afinar o Lá mais grave, que é a quinta corda do violão. Então, por que eu já separei aqui para vocês 440, 220, 110 Hz? Isso é interessante, um dia vocês pegarem, tem um vídeo legal da Disney, do Pato Donald, falando de música. Ele fala de Euler, como Euler fez a divisão das notas, tá? Então, eu estou dobrando a frequência aqui e está sendo a mesma nota, tá? Nota Lá. E legal também saber Euler, aí já voltaram para a engenharia, a carga crítica de pilar vem de Euler também. Então Euler tem influência em muita coisa, não só matemática e engenharia, mas música tem muita coisa dele também. 440 Hz, 220, 110 Hz. Se vocês perceberem aqui no gráfico, 110 Hz, vamos dizer assim, aqui demora mais aí para fechar o ciclo, né? A mais grave. 220 Hz essa laranjinha, e 110 ela tá aqui, ó, mais vezes, né? Se vocês perceberem aqui, eu até dei um print e coloquei aqui um marca-texto, nos pontos de máxima e mínima, da de 440 Hz, a mais grave que demora mais,
todas as outras se encontram. Aí separei também na de 220, que é a intermediária. Vez sim ou vez não. Não, perdão, ela sempre vai encontrar de 110. E vez sim, vez não, vai encontrar a de 110 Hz. Então, como ela é intermediária, a que vibra mais ela sempre vai encontrar. E vez sim, vez não, a de menor frequência, né, a mais grave, ela vai encontrar alternadamente, tá? O ponto é, elas se casam bastante. Elas são proporcionais. Então são justamente, né, uma o dobro da outra. Isso é a definição de oitava no instrumento musical, né? Então justamente quando eu fecho aqui a casa 12, eu estou aqui num Lá, 110, 220. E aí o outro Lá, como daqui não tem mais, 440 aqui. Bom, por que eu peguei o violão? Por que eu estou fazendo essa brincadeira com vocês que dá pra gente enxergar bem e tatear as coisas de dinâmica? Não sei se vai dar, acho que sim, vai dar para enxergar bem para vocês. O violão ele é travado nas duas pontas, vamos dizer assim, brincando assim, a gente pode dizer é quase uma viga bem apoiada, né? Então, eu tenho um elemento aqui, ele tem uma rigidez, ele tem uma massa e tem um vão. A partir do momento que eu aplico uma força nele, eu tenho uma frequência. Tá? É exatamente o que a gente está estudando ali, o que a gente deduziu na primeira folha. Se eu bato mais forte, vai mais alto. Se eu bato mais devagar, uma força mais fraquinha, é a mesma frequência, a mesma nota, está mudando a minha amplitude, né? Então está ficando mais alto, mais baixo o som, que é justamente isso que eu mostrei para vocês aqui, mas a frequência não altera, tá? Então, a massa e a rigidez definindo a frequência, tá? Então não a força que eu estou atuando nesse sentido, ela não muda. O que mudaria aqui? Eu vou desafinar meu violão. O que mudaria para mim a minha frequência da nota? Eu vou até desafinar outra, que eu vou pegar minha resona aqui. Desculpa, o violão ele é pré-tensionado. Ele tem uma força normal aplicada aqui. Se eu mudo a minha tensão na corda, aí eu mexo na frequência, tá? Então, força normal mexe, porque se você for pensar, você está meio que mexendo na massa, de certa forma, né? Então, já mudou a minha frequência aqui, tá? Coisa legal também de perceber. Se vocês tiverem um violão aí com vocês, né? Ou se não tiver, peça para um amigo, né? Se vocês batem na casa 5 da misona do violão, vocês vão perceber que a corda Lá, ela vibra só de estar perto, só de ela ter simpatia de vibração, que eles falam, né? Isso para música é muito bom, né? As coisas vão ressonar junto. Já em engenharia, quando as coisas têm a mesma frequência, né? Que agora, na última, não sei se foi só na última, mas na de concreto armado, agora tem as frequências críticas, por exemplo, de cinema, de público, né? Então a gente já quer o oposto na nossa engenharia. Se a nossa frequência natural da estrutura tá ela tem um ciclo aí, né? E aí vem as pessoas excitando a estrutura no mesmo ciclo, pode dar efeito de ressonância e dar uma amplificação de deslocamento e a gente chegar ao colapso. Então, a importância da gente enxergar, né, o que esse efeito dinâmico tem importância para a gente, tá? Da mesma forma que aqui no violão eu estou falando que a gente tem o vão, tem a rigidez, tem a massa. Se eu limito o vão, aí eu já mexi no meu arranjo, mas eu estou mudando a frequência. Por que é legal enxergar isso? Eu com uma massa diferente, uma rigidez diferente, eu consigo frequências iguais. Aqui a corda Lá, eu fiz um Mi na misona, fiz um Mi na corda Lá. Vocês percebem que eu estou mudando o vão, né? E o Mi, é que eu desafinei agora, né, a corda Ré, né? Mas é que seria o Mi. Então, mexendo em massa, mexendo no vão, né, que mexe na rigidez, às vezes eu consigo ter frequências iguais. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né, dependendo do que você está objetivando. Então, deixa eu guardar aqui o violão. Eu peguei o violão porque a gente escutar, né, acho que ajuda a enxergar, a gente perceber essa limitação de vão, a gente fazer essa brincadeira, acho que traz a gente mais para dentro
do assunto de dinâmica, tá? Uma curiosidade, a gente escuta acho que entre 20 a 5 mil Hz, e eu não sei os animais. Por que eu estou dizendo isso? Falam que os animais percebem os sismos antes da gente. Então, quem sabe eles têm uma captação melhor que a gente, que consegue escutar uma nota mais grave, né? Porque vocês vão perceber aqui, o nosso edifício, ele chega a 1 Hz, né? Então, coisa que para a gente já não é perceptível, né? Bom, vamos voltar então para os nossos estudos. Eu fiz essa pausa, essa brincadeira com o violão, com as ondas, para ficar uma coisa mais palpável para vocês, tá? Então, a partir do momento que a gente enxergou a equação do movimento, viu que a gente precisa de rigidez e massa para poder definir a frequência, a gente pode voltar aqui para, isso já é de graduação, a nossa análise estática, dá para pegar essas informações pela estática, tá? Então, na nossa barra engastada, para eu conseguir a rigidez, eu fiz o inverso da flexibilidade, né? Eu peguei o meu deslocamento por princípio dos trabalhos virtuais, consegui aqui o meu deslocamento. Força é igual à rigidez vezes o deslocamento, que é o que a gente estava falando lá em cima, na força estática. Passo a minha rigidez para o outro lado, que é o meu foco agora, substituo o deslocamento e consigo a minha rigidez. Para a questão da massa equivalente, eu fiz aqui um parênteses, tá? Sempre tem várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Mas eu coloquei aqui pesquisar funções de forma e método dos elementos finitos. Para quem não tem muito esse conceito, eu vou dizer de uma forma bem direta, a gente transforma tudo que está acontecendo nas barras para os nós. Então, a gente vai discretizando aí o que está acontecendo. A gente vai discretizar, na verdade, é aumentar a quantidade de nó, perdão, mas a gente vai fazendo uma equivalência do que acontece nas barras para trabalhar nos nós, para a gente poder trabalhar matricialmente, computacionalmente, tá? Então, tem muito mais, né, muito mais aprofundado esse assunto. Eu estou dando aí um tato para vocês enxergarem, tá? Então, aqui eu fiz a minha massa equivalente usando uma função de forma. Para vocês saberem, né, a barra engastada ela vai vibrar muito mais aqui na ponta, no engaste não vai vibrar quase nada, né? Então, a gente tem que fazer essa massa equivalente aí que está participando na ponta lá. Apliquei aqui os meus dados de enunciado, né? Podem perceber em Newton, metro. Cheguei aqui numa rigidez Newton por metro. Newton é quilo vezes metro por segundo ao quadrado, que a gente lembra da aceleração. E sempre fazendo aqui equivalência de unidade para a gente enxergar o que está acontecendo, né? Minha massa é equivalente. Aplico na minha velocidade angular, que a gente definiu lá em cima. Ela fica por segundo, eu já deixei de propósito aqui vezes 1 por segundo, para vocês lembrarem que é radiano por segundo. E consigo a minha frequência aí do nosso diapasão, né, da nossa haste isolada. Percebam aí que cheguei em 450 Hz, muito próximo. Então, com um cálculo à mão, de uma forma bem leve, a gente conseguiu chegar e confirmar assim que vamos dizer assim, o fabricante está muito próximo, né? Na verdade, é a minha conta que tem várias aproximações, eu já vou mostrar para vocês, mas fala assim, está coerente, dá para comprar esse diapasão, vamos dizer assim, né? Bom, essa brincadeira que a gente fez de uma barra engastada, se vocês lembrarem na graduação, né, a gente não via dinâmica, mas em estática, né, a gente fazia isso para fazer o P-delta, né? A gente pegava um edifício, ia fazendo a rigidez equivalente e fazia o estudo do deslocamento, aqui estático. Eu não coloquei, né, o P-delta, né, mas a gente vai trabalhando as forças, vai fazendo a análise não linear e vai verificando o P-delta, que é o nosso comportamento da estrutura, né? Então, a relação entre os assuntos, eles são totalmente relacionados, né? Por mais que a gente esteja falando de música, a diferença é que a gente aqui escuta, a gente está querendo uma frequência para ouvir, e na estrutura em si a gente está querendo saber a frequência natural da estrutura para que as cargas que atuam nela não tenham justamente essa questão de trabalharem juntas, dar o efeito de ressonância e amplificar o deslocamento, tá? Bom, eu modelei no CIA. Eu fiz esse diapasão, tá? Coloquei aqui 8,5 cm de comprimento, diâmetro 4,5 mm,
e pedir a frequência natural. 306 Hz. Aí vão dizer, poxa, o Diogo errou feio da conta, né? Aí eu vou fazer até uma citação aí do Walter, né, que ele tem postado muito nas mídias, a questão da gente saber o que tem por trás do software, a gente não ser só um apertador de botão, né? Eu fiz ele aqui corrigido, já vou concluir esse assunto que eu iniciei. E para eu conseguir a frequência natural de 440 Hz, eu tive que diminuir aqui o comprimento dele para 71 milímetros. Então, 14 milímetros a diferença entre eles. E aí vamos lá, a questão de software de cálculo à mão, né? Para a gente da engenharia, quanto que é isso importante? Para a música, quanto que é importante? Na música, já mudaria, se não me engano, 5 semitons. Eu pesquisei, 306 Hz é perto de um Ré sustenido. Ele estaria mais ou menos por aqui, deixa eu ver. Não. Estaria por aqui. Por aqui. Então, essa nota. Uns 6 semitons aí de diferença. Então, para o músico, sem chance. Isso aqui está muito ruim. Na engenharia, a gente não trabalha com essas proporções. São proporções totalmente diferentes dessas, né? É outra noção de grandeza. Inclusive, para modelar, agora vem a conclusão do assunto que eu iniciei, né? De ser apertador de botão. Aqui no software, é muito mais aprofundado do que a minha conta à mão. Eles utilizam Timoshenko, né, como base. Ali na mão, vamos dizer que eu fiz por Bernoulli. Timoshenko tem consideração de deslocamento por cisalhamento e inércia rotacional. Além do que no software eu discretizei todos os meus nós. Agora eu vou pegar uma imagem aqui que vocês vão enxergar legal essa questão. Aqui são os modos de vibração, né? Ele quebra em ondas, né? Mas se eu também não discretizo muito a minha barra, fica difícil de enxergar isso, tá? Então são coisas parecidas, podem confundir, mas são relacionadas, tá? Então estou mostrando os modos de vibração. Aqui na minha barra, eu pedi para discretizar mais, utilizou Timoshenko, utilizou alto valor polinomial, e eu tive um valor muito mais preciso do que o meu à mão, tá? Na prática, como é que eles fabricavam isso antigamente? Eles faziam justamente uma haste maior, tinham um diapasão já mestre verificado, né? Eles iam abastando até chegar na nota do diapasão mestre. Então, sem querer, eu fiz praticamente o processo manual, só que no software do que eles faziam antigamente, né? Trouxe também um edifício para vocês, tá? Para a gente verificar a questão de frequência natural. Deixa eu mostrar para vocês o comportamento antes de mostrar o edifício. Deixa eu janela de animação. Então aqui está a frequência natural, aqui ele vibrando, né? Aqui agora um edifício, fiz um edifício com cargas normais, né? Modelei rapidinho, só para pegar para vocês mais a frequência natural de vibração. Vocês perceberem que no primeiro modo de vibração está 1,89. Só no 10º modo que vai dar 12 Hz. A gente não consegue captar isso direito, né? Pelo menos a maioria das pessoas, né? Vou mostrar para vocês aqui agora o comportamento dele, para vocês enxergarem também a questão do modo de vibração, né? Tá aqui bem parecido com o diapasão, né? Voltando essa imagem aqui é 2D. Agora vocês vão perceber esse modo 1, 2, 3, 4, 5, até quantos vocês fizerem, quanto que isso que vai impactar no comportamento da estrutura, numa estrutura tridimensional, né? Então primeiro vocês percebam aí num sentido, ele indo assim e voltando. Você vai aumentando o modo de vibração, ele pode vibrar no outro sentido. E agora o que eu quero mostrar para vocês, ou ele pode começar a se torcer. Aqui já dá para perceber, né?
A estrutura parece que está começando a querer dançar, né? Isso tudo a gente tem que enxergar no nosso dimensionamento. Mais para frente vocês vão ver que isso também tem relação com participação de massa, o quanto de massa está participando em cada modo de vibração, tá? São muitos pontos importantes que a gente tem que enxergar no nosso dimensionamento estrutural. Bom, com esse estudo rápido que eu fiz para vocês, qual foi meu ponto de atenção? Inclusive, acho que eu já falei, não sei, mas recomendo assistirem a live do Rodrigo, de conceitos de dinâmica das estruturas. Ele explica mais voltado ao software, por isso que eu foquei mais na mão, e os conceitos aplicados diretamente até o que tem por trás do software em si, nessa questão. Com vocês eu fiz essa brincadeira de tatear na mão o que a gente está fazendo, para quem não viu o assunto, para quem não está muito por dentro, poder enxergar um pouco do que é considerado por trás. Então volto a dizer aqui que na nossa continha à mão aproximada a gente chegou num valor bem legal, tá? Claro que dá uma diferença que, Diogo, porque a impressão que dá é que a gente errou 8,5 centímetros, né? A verdade é que quando vocês olham lá do fabricante, tem uma curvinha aqui, nem tudo é... Eu joguei tudo bem aproximado de propósito, bem rápido. Falar, vamos verificar se é isso mesmo, né? Se vocês fizerem umas contas mais aprofundadas, mais detalhadas, vocês vão chegar em valores melhores, né? Isso aqui é só para introduzir o assunto. Então, espero que vocês tenham gostado, né, da gente partir da contramão, a gente pegar o violão, sentir a questão de diminuir vão, mudar a frequência. Tudo isso é aplicável, esses conceitos são totalmente aplicados na nossa análise modal, que chama, né? A gente sai da análise estática para análise modal das estruturas que envolve dinâmica, né? Então, finalizo aqui a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude muito a quem está chegando na área. Pessoas mais experientes que quiserem inserir comentário, inserir assuntos, são todos bem-vindos. Acho que a gente da engenharia, a gente tem que partilhar conhecimento entre si e se ajudar, então já agradeço antecipadamente quem quiser participar. E é isso, um grande abraço para vocês, um abraço para todos da Beamworks, para quem está assistindo, espero que vocês gostem. Até mais!